O julgamento de Wagner Dondoni, 10 anos depois do acidente que matou mãe e 2 filhos, o comerciante vai a júri popular. Ele dirigia embriagado. Hoje não compareceu ao próprio julgamento. Acusado de violentar a enteada e colocar fogo em residência é preso. De acordo com a polícia, o suspeito tinha um esconderijo na casa da mãe em Guarapari. Acidente grave deixa pelo menos 4 feridos na região serrana do estado. A batida envolveu 3 veículos. Olha só onde foi parar essa moto. A pista estava alagada e a moto caiu num buraco. E é preciso atenção, a previsão é que o tempo fique chuvoso nos próximos dias. Promotor de eventos de uma casa de shows em Vitória é indiciado por racismo. Feriado prolongado sem mortes nas rodovias federais do estado, mas 18 motoristas foram presos dirigindo sob efeito de álcool. Oportunidades para trabalhar durante as festas de fim de ano e quem se sair bem pode ser efetivado. E uma ação solidária para ajudar a Promatre em Vitória. O artesanato é produzido por um grupo de voluntárias. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Comerciante acusado de matar família num grave acidente em Viana vai a júri popular 10 anos depois da batida. Wagner Dondoni dirigia embriagado. Dondoni não compareceu ao próprio julgamento. Por volta de 8h30 da manhã, o juiz Romilton Alves Vieira Júnior chegou ao Fórum de Viana. O juiz da comarca de Itapemirim foi convocado pelo tribunal para conduzir o julgamento. O delegado e agora senador eleito Fabiano Contarato, que investigou o caso na época, 10 anos atrás, foi uma das pessoas convocadas para a audiência para prestar depoimento. O júri popular foi formado por 7 pessoas que afirmaram não ter nenhum parentesco ou contato com a vítima ou com o réu, sendo 5 mulheres e 2 homens. O que chamou a atenção foi a ausência de Wagner Dondoni no julgamento. Segundo as investigações, ele foi o motorista que causou o acidente que aconteceu no dia 20 de abril de 2008, no quilômetro 304 da BR-101 em Viana. Wagner estaria embriagado. Ele foi preso, pagou fiança e passou esse tempo todo respondendo o processo em liberdade. Na tragédia, Ronaldo perdeu a esposa, Maria Sueli Costa Miranda, de 29 anos, e os filhos Rafael Andrade, de 14, e o caçula Ronald Andrade, de 4 anos. Ronaldo foi o primeiro a ser ouvido pelo juiz. Ele relembrou um pouco como foi a dinâmica do acidente. Disse que Wagner Dondoni dirigia em alta velocidade e fazia manobras arriscadas na pista. Ainda afirmou que disse para a família segurar firme momentos antes da batida. É muito doloroso você ouvir certas coisas, né, reviver isso tudo, né? Mas eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui com a vitória. Sobre a ausência de Wagner Dondoni no julgamento, Ronaldo por fim achou melhor não ter encontrado com o réu. Não queria ter de olhar para ele novamente. De coração meu, eu não queria vê-lo mesmo não. Foi até bom ele não ter vindo. Mas já é um fato que já está correndo, né? Mas ele vai pagar. Ele pode não ter vindo hoje, mas ele vai ter que aparecer de qualquer forma. Você já esperava que ele não viesse para não encontrar com você frente a frente? Não, eu achei que ele ia vir. Mas como ele não é homem suficiente para isso, ele não veio. O advogado de defesa de Wagner Dondoni afirma que foi Ronaldo quem invadiu a contramão e que depois do acidente, a reputação de Wagner foi destruída. O acidente foi da seguinte dinâmica: o carro do senhor Ronaldo invadiu a pista do Wagner total. Isso tem em 2 perícias, tem na fotografia que está dentro do processo e que parece que a imprensa nunca valorizou esse fato. O que está demonstrado nos autos é que, embora ele tenha ingerido a bebida alcoólica, o outro veículo aqui entrou no contramão. Então uma coisa não exclui a outra. Além disso, ele estaria se sentindo ameaçado, tamanha a repercussão do caso. A vida do Wagner Dondoni acabou. Tem 10 anos que a vida dele acabou. Ele não tem vida social, ele não tem uma vida econômica saudável, como nunca teve, conforme foi veiculado na mídia. Ele era uma pessoa que trabalhava e pagava as contas. Ele nunca foi um empresário rico e indiferente à vida alheia, como é a ideia que tem se passado esses anos todos pelo meio de comunicação.
Esse advogado, especialista em direito criminal, diz que Wagner Dondoni tinha direito em não comparecer e que a presença ou ausência dele não faria diferença na decisão do juiz. O Código de Processo Penal foi modificado através do seu artigo 457, que permite que o júri seja feito sem a presença do réu. Logo, não há uma obrigatoriedade desse comparecimento. Prisão perpétua se pudesse, mas infelizmente na justiça não tem isso, né? Mas o máximo de pena possível ele vai pegar. Olha, o julgamento ainda não foi encerrado, mas a expectativa é que a sentença seja dada ainda hoje. Homem acusado de violentar sexualmente a enteada é preso. No dia do crime, o acusado ainda colocou fogo na casa. De acordo com a polícia, ele se escondia num buraco anexo à casa da mãe, em Guarapari. O homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira pela polícia em Vitória. Ele é acusado de estuprar a própria enteada, uma adolescente de 13 anos, por 2 vezes. A mãe da menina de 13 anos também foi presa. As investigações apontam que ela tinha ciência de todos os crimes cometidos pelo companheiro, inclusive de um estupro anterior que a filha sofreu há cerca de 2 anos. Para a polícia, a mulher foi omissa a todas as situações. Tudo indica, e as investigações são bastante contundentes nesse sentido, de que a mãe tinha conhecimento desses fatos. Desde a primeira oportunidade, ela já sabia do que aconteceu, inclusive porque a vítima teve seu maxilar quebrado pelo investigado, ora preso, pelo fato da mãe ter tomado conhecimento. Ou seja, a vítima procurou o auxílio materno, procurou a ajuda da mãe e a mãe, infelizmente, preferiu continuar com o abusador dentro de casa e submetendo sua filha a esse tipo de constrangimento, vexame e violência. O crime aconteceu no dia 26 de outubro na residência da irmã mais velha da vítima, no município da Serra. Ele estuprou a enteada e ateou fogo em toda a residência. Ele alega que estava junto com a mãe no município de Guarapari na hora do crime. E nós temos diversas testemunhas, temos a vítima, temos o laudo pericial que comprova o abuso e comprova que ele estava no local do crime, inclusive tendo incendiado a residência logo após ter estuprado a vítima. Segundo a polícia, ele teria passado o fim de semana escondido em um buraco anexo à casa da própria mãe, no município de Guarapari. Dentro desse buraco ele se escondia sempre que ele era procurado pela polícia ou eventualmente até mesmo por rivais ou alguém, porque nós sabemos que o estuprador não é bem aceito pela sociedade, nem mesmo pelos criminosos. Então ele sempre se escondia nesse local. Acidente grave envolvendo 3 veículos deixa 4 feridos na região serrana do estado. O condutor de um dos carros foi lançado para fora do veículo. A batida aconteceu numa rodovia estadual em Afonso Cláudio. Um dos veículos teria invadido a contramão e bateu em outro carro. O veículo atingido rodou na pista e atingiu o terceiro automóvel. Um dos motoristas era um policial militar. Os feridos foram socorridos e levados para o hospital de Venda Nova do Imigrante e para outra unidade em Vila Velha. Bandidos se enfrentam e depois trocam tiros com a PM na Serra. 2 jovens foram baleados. Um deles levou um tiro de raspão no pescoço. O fato aconteceu por volta das 10h30 da noite. 2 caras armados provocaram terror nesta rua, em Vila Nova de Colares, na Serra. De acordo com a informação de testemunhas de moradores aqui do local, os 2 homens já desceram a rua Presidente Pedreira atirando. Eles acabaram acertando um jovem de 22 anos que estava aqui perto do poste com um tiro de raspão no pescoço. Um outro de 16 anos que estava mais adiante foi ferido com um tiro na mão. A polícia militar foi acionada pelos próprios moradores e quando os policiais chegaram aqui, lá em cima, já se depararam com esses 2 atiradores indo embora. Aí aconteceu um confronto, houve tiroteio entre os policiais e os atiradores. Ninguém ficou ferido e os atiradores conseguiram fugir. Os jovens que ficaram baleados aqui na rua acabaram sendo socorridos pelos colegas, pelos próprios vizinhos para o hospital. O adolescente de 16 anos já teve alta do hospital e foi para casa. Briga entre rivais é uma das suspeitas para o ataque que aconteceu aqui. Em maio desse ano, um ataque parecido deixou 3 jovens baleados. A polícia agora investiga o caso. Moto cai em buraco numa das avenidas mais movimentadas de Vitória. Um incidente aconteceu na Avenida Elias Miguel, na Vila Rubim. Quem pilotava era um motoboy que estava a trabalho.
Ele disse que a pista estava alagada por causa da chuva e acabou caindo no buraco após dar passagem para um carro. Apesar do susto, o motoboy não ficou ferido e a previsão é de mais chuva para os próximos dias. O tempo fica assim devido a uma frente fria que passa pelo mar. Amanhã, a temperatura na Grande Vitória varia entre 21 e 24 graus. 30 acidentes foram registrados no estado durante o feriado prolongado de finados. 18 motoristas acabaram presos por dirigir embriagados. Mais de 3.000 veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal no estado na operação realizada durante o feriado de finados. No Espírito Santo foram registrados 31 acidentes em rodovias federais. Mais de 40 pessoas ficaram feridas e, diferente do mesmo período no ano passado, nenhuma morte foi registrada. Finalizamos mais um feriado prolongado em 2018 e a nossa análise é uma análise positiva. Redução no número de acidentes, redução no número de feridos, não houve registro de óbitos nas rodovias federais. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostrou que mais de 600 motoristas capixabas foram flagrados em excesso de velocidade neste feriado de finados. O que chama atenção é que esse número reduziu em mais da metade se compararmos com o mesmo período do ano passado, em que mais de 1.000 motoristas dirigiram acima da velocidade permitida. Durante a operação, a polícia utilizou recursos como o radar portátil e o etilômetro para coibir o uso de bebidas alcoólicas pelos motoristas. Ainda assim, foram registrados 18 casos de apreensão por embriaguez ao volante. Então nós não temos e não buscamos aumento do número de multas, aumento de infrações referentes a radar, excesso de velocidade e ultrapassagem. Nós queremos que as nossas equipes atuem preventivamente para que não tenhamos acidentes graves nas nossas rodovias. Apesar das reduções no número de acidentes em relação ao mesmo feriado do ano passado, os dados mostram que ainda falta conscientização por parte dos condutores, que continuam trafegando acima da velocidade permitida e ingerindo bebidas alcoólicas antes de dirigir. Por isso que nós agimos também nos feriados com educação para o trânsito. Nós fazemos a fiscalização, distribuímos o nosso efetivo e fazemos também a educação. Paramos o condutor e orientamos, pedimos o apoio dele para que no seu deslocamento o faça com cuidado para a segurança dele, para a segurança dos demais usuários da rodovia. Promotor de eventos de uma casa de shows em Vitória foi indiciado por racismo. O caso de racismo foi divulgado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos na manhã de hoje. A vítima, uma jovem negra de 28 anos, teria sido negado o pedido de reserva de mesa em uma casa noturna da capital. Indignada, a vítima pediu a 2 amigas brancas e uma negra que fizessem a solicitação de reserva para a mesma data. Resultado, o pedido das amigas brancas foi atendido e o da amiga negra recusado também. Uma amiga branca entrasse em contato com a boate para fazer uma reserva para o mesmo dia. Essa amiga, após entrar em contato, teve a reserva prontamente atendida, sendo-lhe informada que havia disponibilidade para esse dia. E resignada com a situação, ela pediu para uma outra amiga negra, dessa vez, entrar em contato com o estabelecimento, também com uma reserva para o mesmo dia 28, sendo negado o atendimento, também sendo-lhe informada que não havia mais disponibilidade de mesas para o mesmo dia. Ficou claro, nesse caso, que houve ali uma diferenciação em função da cor da pessoa que registrou o boletim de ocorrência. O promotor indiciado por racismo é André Luiz Neves Leão Borges, de 32 anos, que possui mais de 37 mil seguidores no Instagram. Ele negou as acusações. De acordo com o delegado que esteve à frente das investigações, mesmo sendo um crime difícil de ser configurado, neste caso, não há dúvidas de que trata-se de racismo. O promotor foi indiciado pelo crime, que tem pena de 1 a 3 anos de prisão. Alegou que recebe, em média, 400 mensagens por dia. Possivelmente ele não teria visto a foto da pessoa. No entanto, a gente acredita que essa informação não se coaduna com os fatos, considerando que quem disponibiliza o acesso às fotos no perfil do WhatsApp é a pessoa que envia. No entanto, após consulta por parte daqui dos policiais da delegacia, verificamos que essa informação não corresponde com a verdade.
O advogado Frederico Machado, que representa a Casa de Shows, disse que ainda não teve acesso à conclusão do inquérito. Informou que colaborou com as investigações. Reforça que o estabelecimento nunca foi preconceituoso e não promove atitude racista. Oportunidade de trabalho temporário. São mais de 120 vagas. Dezembro se aproxima e as vagas de emprego temporário aparecem. Uma ótima oportunidade para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. A Cidionara se destacou e conseguiu uma vaga na empresa Águia Branca. É muito gratificante. Você conhece pessoas, você conversa com pessoas, você sabe de histórias, né? De pessoas também. E é muito gratificante, eu gosto muito. No dia 1º de outubro, a empresa de ônibus anunciou 200 vagas. Para quem procura um emprego nessa área, a boa notícia é que ainda existem 121 oportunidades. As pessoas devem se cadastrar no site da Águia Branca. Então elas devem inserir o seu currículo e se inscrever naquela vaga de interesse. Essas vagas de emprego que falamos são mais específicas da área dos rodoviários. Mas é fato que com a chegada do final do ano, aparecem muitas vagas de emprego temporário para diversas profissões. A mais comum delas é a área do comércio, que sempre precisa de mais vendedores nessa época. E independente de qual seja a profissão que está sendo buscada, o candidato precisa se preparar. Dar o melhor de si no trabalho é o básico, mas os especialistas em RH orientam a se preparar desde a entrega do currículo. O currículo ele tem que constar as principais informações, né? Então, ele tem que ser um currículo claro, objetivo, né? Por exemplo, se você teve uma experiência com vendas e está pleiteando um cargo para vendedor, é importante que conste no seu currículo, né? Até para que quem for selecionar consiga perceber ali que você tem a experiência necessária. Outro ponto importante para quem busca ser efetivado é a entrevista. A entrevista ela é o primeiro contato, né, que o empregador vai ter ali com aquele candidato. Então é o momento dele demonstrar mesmo as principais características, né, as experiências, estar com as vestimentas adequadas, né, ter uma boa postura na hora da entrevista, conseguir transparecer as qualidades. E aqueles que conseguirem chegar lá, a satisfação é garantida. A ideia é que sempre quando você entra dentro de uma empresa, que você doe o seu melhor, né? Que você procure aí se empenhar dentro da atividade, se mostrar disponível, proativo, né? Isso faz com que os empregadores te enxerguem com os bons olhos. O governo do estado vai pagar um abono de R$ 1.500 para os servidores ativos e inativos. No total, serão 90 mil servidores. O pagamento será feito no mês de dezembro. O secretário de Economia e Planejamento, Regis Teixeira, disse que a atual gestão vai deixar todas as contas pagas até 31 de dezembro e que o próximo governo terá R$ 300 milhões disponíveis em caixa. E a seguir, a dedicação de voluntárias que produzem artesanato para ajudar uma maternidade em Vitória. A gente já volta. Elas dedicam tempo para fazer o bem. São voluntárias que produzem artesanatos. O dinheiro arrecadado com a venda das peças é usado para ajudar uma maternidade em Vitória. Ser voluntário é uma doação que a gente fala que está doando, mas na verdade a gente está recebendo. É o ciclo de amizade, é o doar, de você saber de pessoas precisando e você poder doar. É o doar sem nem saber a quem. Estas meninas, 23 para ser mais exato, são as Amigas do Bem. Um grupo de voluntárias que doa tempo e arte para a maternidade Promatre de Vitória. Elas produzem durante todo o ano artigos de cama, mesa e banho que são vendidos no mês de novembro. Uma linha de produção em que cada uma faz o que pode e o que sabe. O ingrediente primeiro é amor. Depois a gente reúne às quartas-feiras lá na Promatre e distribui serviço, risca, corta pano, distribui tudo. E na maioria das vezes elas levam e fazem em casa. Quem não sabe nada, a gente ensina. Porque vão muitas que não sabem, mas que têm vontade de aprender. Então, a gente ensina o que elas querem, o que tem mais facilidade para elas. O dinheiro arrecadado com a venda do artesanato é revertido para benfeitorias na maternidade. Por exemplo, a nova recepção e a pintura de corredores foram feitas com a ajuda do artesanato voluntário. Tudo que elas conseguem arrecadar, que é revertido para a gente usa para pintura, para comprar algum material que seja necessário, para comprar cadeira, um ar-condicionado.
sempre com o intuito de deixar as pessoas que utilizam a maternidade com um conforto melhor, né? E a produção de 2018 rendeu, viu? São mais de 3.000 itens de cama, mesa e banho, feito tudo à mão, de forma artesanal, com muito carinho, com muita dedicação. Até amanhã, dia 6 de novembro, o artesanato vai estar à venda no Clube 106, em Jardim da Penha, também em Vitória. Na próxima semana, dias 12 e 13, no Tiffany Center, na Reta da Penha. Para muitas delas, isto não é um trabalho voluntário, é praticamente uma terapia. Faço com muito prazer, adoro fazer. Enquanto eu tiver força, a gente vai continuar nesse trabalho. Lembrando, o bazar acontece até amanhã no Clube 106, em Jardim da Penha, Vitória. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e eu te espero amanhã.